Bem-vindo a mais um episódio de Segurança e Tecnologia aqui da TGB. Eu sei que faz tempo que vocês estavam esperando por novos episódios, então nós estamos aqui outra vez. Mais uma vez nós estamos com os tão conhecidos diretores da TGB. Vou começar um por um para eles falarem o oi deles. Então vamos aqui à minha esquerda, Luiz Gonzaga. Prazer. Prazer. Luiz Gonzaga. É um prazer estar de volta aqui com você nesse mediando este episódio. bate-papo, muito bem. Aqui à minha frente, senhor Eduardo Sena. Olá, boa tarde. A gente começa com o senhor, viu, gente? No próximo episódio já tá a galera. Já perdeu toda essa formalidade. E aqui na minha frente, Kleber. Boa tarde, Kleber. tudo bem? Como está? Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito recorrente. E o tema central é sobre projetos de segurança e tecnologia dentro de centros logísticos. Eu sei que vocês têm muitas histórias para contar. Eu sei que quem está assistindo aí tem muitas dúvidas para tirar. Aliás, siga nosso canal, já fica aqui, segue nosso canal. Coloca aqui embaixo suas dúvidas, eles vão ter o prazer de responder para vocês e, obviamente, todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tentar tirar aqui nesse episódio, certo? É isso. Perfeito. Bom, vamos começar pelo começo. Tá? Isso vai ser muito bom, né? Eu queria muito que vocês começassem a dizer para nós e para quem está ouvindo ali, qual é a grande importância da segurança dentro dos centros logísticos. O que diferencia, quais são as o porquê que alguém que está dentro de um centro logístico precisa de uma segurança bem estruturada e de sistemas de monitoramento. Aí é com vocês. Quem começa? Muito bom. Acho que vou até aproveitar o gancho que você deu. Esse é um dos fatores que muitas empresas buscam centros logísticos. O fator segurança. Então, já vem uma crescente de algumas décadas, as empresas saindo, né? Era muito comum você ver os bairros, né, industriais, e isso começou a diminuir pelo crescimento das cidades e por uma demanda de você ter pontos de distribuição em locais mais estratégicos. Né? Muitas vezes na periferia das cidades ou próximos das os grandes bairros, rodovias. né? Aqueles bairros que eram... Né? E aí, isso culminou numa necessidade, obviamente, de você ir para um local mais seguro. Porque não faria sentido você sair, tirar o seu centro de distribuição que estava dentro de um galpão, dentro do bairro, Sim. e ir para um outro local. Então, um dos fatores, obviamente, é melhorar a logística e um dos principais fatores é a segurança. Então, quando uma empresa, e principalmente aquelas que têm uma grande preocupação sobre o produto que faz a distribuição, produtos de alto valor agregado, eu diria que é essencial, um dos primeiros fatores de avaliação do empreendimento é o nível de segurança. Sim. Por quê? Você tem um produto que tem um alto valor e se esse produto estiver no local de um potencial de risco, você está elevando, né, o seu risco. Muitas seguradoras, elas avaliam também a segurança do empreendimento, podendo ter um risco, às vezes, de a seguradora não assumir essa apólice de seguro pelo alto nível de risco. Entendi. Ou incrementar muito as taxas e Sim. custos anuais, né? Isso é outra briga sempre. Então, assim, a segurança ela é fundamental para uma operação, tá? De forma, assim, bem resumida desse critério. Tá? Além da segurança, existe também o fator comodidade e facilidade de quem vai visitar as empresas dentro dos centros logísticos. Isso também faz parte da segurança e de outras tecnologias. Como é que vocês encaram isso hoje? Quais são as principais... Quando vocês vão num centro logístico ou alguma empresa procura pela TGB, o que é a maior queixa que eles falam? Olha, a gente tem um grande problema aqui, que fica filas, que o pessoal não entra. Quais são, além da segurança, outras tecnologias dentro dos centros logísticos que são super importantes? Nossa, já acertou aí uma Eu das tô craque. primeiras. Gente, obrigada, valeu, já acabou. Sem dúvida, essa questão do controle de acesso. Não é? Quando as empresas vão buscar um centro logístico, evidente, segurança é um dos principais primeiros pontos a ser analisados. A questão do acesso é uma imediatamente seguinte, porque tempo parado em fila é tempo perdido, desperdiçado, são horas homens que você está pagando para o seu transporte ficar na fila. Isso tanto para as empresas que fazem a coleta e distribuição, quanto para as empresas que vão alugar o espaço e tem um just-in-time para fazer essa operação de distribuição.
Então, o modelo do controle de acesso que vai ser adotado de forma que traga segurança para a operação e, ao mesmo tempo, velocidade Fluidez no é um acesso. desafio enorme, equilibrar esses dois. Essa assertividade que o empreendedor, na hora que ele busca encontrar um centro logístico para instalar a sua empresa, ele vai buscar ali das 3 principais competências de segurança, que é a parte de câmeras, que é o vídeo monitoramento, proteção perimetral, que é todo aquele sistema instalado no entorno do empreendimento. Mas quando eu tenho um bom projeto perimetral e um bom número de câmeras fazendo essa visão, esse vídeo monitoramento, eu volto tudo a atenção para onde? Para a portaria. Sim. Então, se eu protejo tudo que é ao meu redor e foco a atenção no acesso, o acesso, junto com o CFTV, junto com a patrimonial, ele se torna o coração do empreendimento. É ali onde tem tudo para dar certo, tem tudo para dar errado. Como o Luiz falou, se eu colocar um veículo mais rápido para dentro de um empreendimento protegido, eu diminuo a exposição do risco lá fora. O Luiz deu um exemplo, se eu tiver que colocar o cara rápido para dentro, ele tem uma carga de eletrônico, a escolta está acompanhando. Tudo isso ele vai levar em conta o empreendedor na escolha desse centro logístico. Sim. E a gente, quando fala de centro logístico, a gente sempre pensa na logística. Mas não é incomum hoje esses grandes empreendimentos logísticos também terem indústrias, ou terem laboratórios, ou terem clientes finais usando essa infraestrutura compartilhada de segurança, que é tão caro hoje. Sim. Hoje a gente tem vigilância, que é caro, tecnologia não é barato, mão de obra para instalação ou mão de obra de qualquer serviço profissional hoje no Brasil não está barato. Então, quando você tem uma oportunidade de, junto com outros empreendimentos, dividir aquela conta, então a gente tem um ambiente compartilhado de segurança. Então, isso também é uma tendência. Temos diversos, aqui mesmo na região de Campinas, temos centros de tecnologia que eles, lá no passado, já surgiram como uma oportunidade de empresas que antes estavam na rua, sujeitas a desenvolver o seu próprio projeto de segurança da sua livre escolha e iniciativa. E necessidade, porque cada um tem uma. Sim. A traçar um projeto de negócio onde a minha estrutura de segurança ela virou serviço. Sim, Não, onde eu estou ali. Seja como proprietário daquele imóvel, seja como um locatário, num BTS ou algo do tipo. Mas não é incomum a gente ver indústrias, empresas que não estão ligadas necessariamente à logística, indo para dentro de um complexo logístico ainda. Sim. Mas que em muitos casos ele está ali entre logística e tecnologia, porque ele divide essa conta. Fala uma coisa para mim, e como que a TGB ela se posiciona dentro da prestação de serviço para esses centros logísticos? Como é que vocês atuam? Óbvio que eu vou falar, eu já conheço um pouquinho do negócio de vocês, mas como é que vocês começam do ponto zero até a instalação? Como é que vocês cuidam dessa parte de sistemas, da segurança, de projetos? Como é que funciona? A gente pode atuar em diversas etapas do empreendimento. Vou falar assim na solução, no modelo ideal. Ok. Nós temos hoje um departamento de projetos que ele consegue, desde a concepção do empreendimento e junto com as demais demandas do empreendimento, de análise da área, de arquitetura, a disciplina de segurança, quando ela é tratada na concepção do empreendimento, ela consegue ajudar demais futuramente na operação. Tá, então você está falando do pré. No pré. Ok. Então, muitas vezes a gente pode... Antes de qualquer Antes edificação. de Sim, começar. Ok. no desenho do projeto. Arrisco dizer que antes da terraplanagem é o melhor momento para entrar. Oi, gente. Antes de ter o imóvel, tendo o imóvel definido, a gente olha o entorno. Ok. Antes de começar a limpar o terreno para colocar qualquer coisa. Porque aí vocês conseguem ter uma visão, inclusive, Onde do vai ser a espaço portaria, ok. o perímetro, Dimensionamento. o tipo de perímetro. Até de ajuda para que o projeto seja melhor O desenhado. arquitetônico. Ok. Antes de entrar o projeto Ok. de arquitetura. O Edu tem um caso que ele cuidou pessoalmente, onde a interferência da opinião dele foi levada em conta para saber se eu colocava a portaria de um lado, se eu colocava de outro, se eu colocava o restaurante de outro lado. Por quê? Porque tem um trânsito de veículos, tem um trânsito de pessoas que interfere na dinâmica. Sim. Então, o olhar da segurança para o empreendimento,
ele vai além da parte de sistemas, porque existe uma certa análise que fala assim, eu vou colocar a parte de segurança lá no final do empreendimento. Normalmente as pessoas Normalmente é pensam, assim. Mas esse mercado já está mudando um pouco. Uhum. Porque está sendo verificado que no momento que a segurança normalmente é chamada ao final do empreendimento, a infraestrutura às vezes não foi prevista, a portaria não foi bem dimensionada. Aí o custo vai lá para cima. Você já deve ter visto, é muito comum nos empreendimentos, centros logísticos, você ter um conceito de eclusa para a entrada de veículos. Uhum. E às vezes não é comum a gente encontrar situações em que as dimensões dessa eclusa não são condizentes com o empreendimento. Entendi. E aí você imagina depois de construída, você não ter capacidade de movimentação, de circulação de veículos. Aí você vai fazer o quê? Você vai transformar a portaria? Vai quebrar e construir outra? Isso se faz muito. E Sim. é engraçado porque antes a dificuldade que a gente sempre enfrentava eram os caminhões de grande porte. Tá. Hoje em dia tem os dois lados. Tem muitos centros logísticos prontos que recebem empresas de entregas. Uhum. Tem várias famosas no Brasil. Né? E aí é diferente. Esse pessoal, a dinâmica dele não é receber carretas para fazer a distribuição para os condomínios e residências. São muitos pequenos veículos. Só que, em geral, esses centros logísticos... Pelos modelos de negócio, né? Que Exato. eles pegam, o chamado fazem de last mile, ok. né? Que é o e-commerce. É uma moto, é um carro Sim. pequeno, uma van. Só que são muitos. Então, o centro logístico que estava desenhado para receber algumas carretas por dia ou algumas dezenas, passa a receber centenas ou milhares de pequenos veículos. E aí ele tem um problema de fluidez, porque imagina uma moto com um baúzinho passando naquela baia gigantesca para ser verificado, para ter a inspeção, para ir fazer uma retirada. Se eu tenho ali quase 30 metros, dependendo, né? Da carreta? De carreta, eu coloco só uma moto, eu tenho que fechar portão, abrir cancela, fechar cancela. Bom, já foi Isso é tempo. impraticável. E o que você faz? Então você, em detrimento da velocidade, você tira a segurança, abre a eclusa então entra ali Você já 30 abre ou- uma brecha, né? 5 ou 20 motos, 30 pessoas ali dentro e controlando a cancela. Porque não é uma moto, Não. né? São centenas que estão São ali. furgões, são pequenas Mas picapes. isso é porque não foi pensado. Isso é uma situação em que vocês estão dizendo que não foi pensado numa solução pré-construção. Ou porque muda-se o projeto no meio do Acho que caminho. um conjunto de fatores. Quando se pensou nisso, para muitos, a gente está falando de um mercado que ele já tem pelo menos há 10, 15 anos de existência. E o e-commerce era outro, né? O e-commerce antes da Isso pandemia era um, É outro. pós-pandemia é outro. Outro. Então, ninguém, eu acredito, que estava preparado Sim. para este atual presente que, quando você olhou com um olhar de empreendedor para o futuro, esse futuro não estava desenhado. Ou estava desenhado para daqui muito tempo, né? É. Porque Não, a gente não sabe tava. que... Não, a Pessoal, pandemia... Não, é é. que a pandemia dizem que, né? Diz que acelerou 10 anos a questão de toda a parte de comércio, dentro da parte digital, enfim. Então, se você pensar 10 anos acelerado, o cara de 10 anos, ele não vai pensar com 30 anos na frente. Sim. Então, é muito difícil. Pensando nisso, quais são? Vocês falaram aqui alguns desafios, mas existem os calcanhares de Aquiles dos centros logísticos e quais são os piores? Quais são os maiores desafios? Onde que vocês encontram os maiores desafios e você fala, olha, normalmente a gente encontra isso e isso e nós temos algumas soluções diferentes no mercado. Quais são elas? Eu gosto de fazer pergunta assim, só para ver quem vai responder primeiro, entendeu? Vamos Aí ver. fica quem pegou a senha. Né, Ei, quem pegou? Vai, Du, você primeiro. Vamos lá, vai. Um dos principais calcanhares daqueles, ele está muito ligado ao tema que a gente falou, é fluidez de acesso. Tá. Obviamente, né, dentro do contexto geral da segurança. Tá? A fluidez de acesso de um empreendimento ela é fundamental até para a valorização desse empreendimento. Ok. Tá? Então, ter soluções que permitam um controle e uma velocidade, porque são duas coisas que são bem antagônicas, é você dar conveniência e também ter segurança. Se você apertar muito para o lado da conveniência, você vai prejudicar a segurança. Sim. Se você travar demais a segurança, você perde a conveniência. Então, Isso. é um desafio esse equilíbrio. E hoje a gente tem solução muito customizada para essa vertical de negócio. Ok. Porque quando a gente fala de solução de controle de acesso,
É um dispositivo que ele pode atuar para um controle de uma sala, pode controlar uma abertura de um portão e agora o que muda é o perfil de empreendimento onde ele está instalado. Ok. Controlar, às vezes, a abertura de uma porta num ambiente residencial é uma coisa. Agora, dentro do ambiente que você tem um alto fluxo de acesso, Sim. a gente tem empreendimentos hoje que gira por dia mais de 20 mil pessoas. Então, você tem que ter uma solução ágil para que tenha fluidez Segura. e segurança. Ok. Então, isso são dois papéis que a gente vem trabalhando muito fortemente com os principais fabricantes nacionais e internacionais em soluções customizadas. Uhum. Tá? Então, E- por exemplo, alguns recursos, né? Inclusive que o Edu participou ativamente do desenvolvimento com alguns fornecedores. Edu, acho que só você que está trabalhando aqui. Pela conversa, mas vamos voltar. O Edu é que deu a voz ativa, o Edu é que vai, continua. Então, por exemplo, um cadastro antecipado das pessoas que estão vindo fazer coleta, Ok. com um cadastro facial, um QR Code, para que quando ele chegue a baia na entrada, ele já esteja previamente cadastrado e liberado pela operação. Uhum. Em alguns outros clientes, com a chegada deste veículo que vai fazer a carga, ele precisa ter uma liberação interna. Uhum. Então, ele, ao chegar, avisa a operação que o carro ou o caminhão está disponível. Ok. Mas tem baias limitadas, docas limitadas. Então, alguém de lá tem que olhar e falar, legal, já chegou, a doca está liberada, pode falar para o caminhão A, B ou C vir até aqui. O outro não, eu quero esse agora. Uhum. Então, essa comunicação, que até, lembrando aqui das histórias, no passado, muitas vezes os caminhoneiros ficavam lá parados, Num tinham um pátio. alto-falante e chamavam. Ó, depois, quer Fulano dizer, de tal, É. tipo porta de escola. é isso. Só que você é imagina isso. que é Mentira. aquele sistema de sonorização que quase você... É mais ou menos quando o piloto está falando, dando informação de voo, você tinha que estar atento para tentar ouvir a sua placa. né? Não, na verdade, então vocês estão falando que existem, eu acho que você vai falar ainda de outras soluções, mas é um trabalho colaborativo. Vocês fornecem o sistema, vocês dão a solução, mas as empresas, elas têm ferramentas colaborativas para que elas tenham esse controle. Porque vocês operam, vocês têm o controle, mas sem o controle deles, acaba ficando, não vou falar inviável, mas fica muito mais difícil. Sem dúvida. Cada um dos clientes internos do centro logístico tem uma operação completamente diferente. Tá. Né? Tem uns que, não, chegou, já encosta direto. Tem outros que tem que esperar. Então é muito, muito Cada um tem uma customizado. A característica, dinâmica né? das operações são bem diferentes, né? Uhum. E aí é importante ter uma ferramenta de controle de acesso, notificação de E usuário. esse que- controle seria o quê? Ele é digital? Ele é online? Como é que funciona? online, via aplicativo, Ok. ou outras ferramentas com comunicação direto com o celular do caminhoneiro, do integrador, do entregador, sem que ele tenha que baixar um aplicativo. Ah, ok. Então, Ele- imagina que nessa situação de pátio, eu já fiz o meu cadastro, já estou pré-autorizado, mas eu ainda não tenho posição de estacionamento. Uhum. Eu fico no pátio, aguardando uma sinalização, que ela pode vir via SMS ou via outra forma de Caso notificação. ele não tenha o aplicativo. Caso ele não Tá. tenha o Ou aplicativo. ainda, a gente disponibiliza... normalmente nos centros logísticos você tem o que chama da área de apoio caminhoneiro. É um local de espera, onde ele tem ali uma TV, um café, uma água. Gostei E desse nesse lugar. local fica um monitor Ah, e ele vai sinalizando ao teu localizador. Fala assim, mas como sistema de voo? Fala assim, ó, o seu localizador, as letras e números tal, já foi liberado. Quantos por cento dos centros logísticos, os mais novos, tem esse tipo de tecnologia? Nossa, fiz uma pergunta, não está no script, gente, adoro fazer isso. Vamos lá. Aqui, vamos falar do número estado de São Nesse Paulo. nível, nesse nível, nada baixíssimo. ponto percentual. É muito baixo. Nada Mas ponto e percentual. vocês? Quanto disso está no portfólio da TGB? Hoje existe assim Vocês têm- 100% de intenção e desejo nosso que é colocar isso para todos. Porque isso visa diminuir uma exposição de insegurança, porque toda vez que eu diminuo esse controle, eu fico mais dependente de equipes patrimonial Ok. ou procedimentos. Sim. Sobe o custo Sobe mensal. o custo. E ao mesmo tempo eu perco controle. Então, quanto mais digital estiver esse acesso, mais seguro se torna, mais eficiente se tornam os controles. Uhum. Quem que liberou o Luiz a entrar?
Quando você tem isso tudo dentro de uma plataforma integrada, eu consigo dizer que foi a Débora que liberou o Luiz para visitar o Kleber. Quando é no processo tradicional, É uma foi- ligação. é uma ligação. Você Fulano, fica sem foi fulano. auditar veja processo. bem, Entendi. veja bem. Então, a importância, principalmente quando a gente está falando em locais, com operações de alto risco. Sim. Você tem, às vezes, empreendimentos que fazem distribuição de medicamentos, cargas que são altamente visadas. São milhões de reais saindo em um único veículo. Entendi. Então, você imagina que se você precisa pegar e identificar qual foi o fluxo de aprovação, de liberação, no modo tradicional, em que eu falo que bem mais de 90% dos empreendimentos é o tradicional. A pessoa chega, vai até uma recepção, a recepcionista te atende, te cadastra, liga para a empresa e fala assim, olha, tal pessoa está aqui para liberar, você libera? Ok, liberou. Agora, se você quiser auditar isso, ou foi uma liberação que não estava aprovada, Não tem como. como que você garante que quem atendeu realmente era a pessoa com quem Ou que é precisava? 100% fidedigno. Porque às vezes Sim, tá lá sim. aquele negócio de anota, né? Ligou, o que você falou? Ah, não sei. Aí você Mas vai lá auto- na empresa e você fala, não, ninguém ligou. Não. Aí Tem ninguém com esse nome aqui. Vira uma conversa. Agora sim, de forma muito pontual, quais tecnologias específicas, vocês falaram de coisas que são fora do habitual, né? E que são situações de soluções, novas soluções que vocês têm implantado. Mas hoje, olhando para os centros logísticos, não os novos que vão precisar de um projeto Sim. pré-construção, mas nos atuais. Quais são as tecnologias específicas que são assim, sine qua non, gente, tem que ter dentro dos centros logísticos mais indicados para uma segurança, para um maior fluxo de fluidez de entrada? O que não pode faltar? Bom, nós já falamos um pouquinho de controle de acesso. Ok. Reconhecimento facial, sem dúvida, na portaria e também nas instalações internas. Então, hoje, com o sistema de vídeo analítico, com câmeras convencionais instaladas, a gente consegue ter uma base de faces comparadas dentro de um empreendimento e todo mundo que passa nas regiões nos portais de análise, Nos você pontos compara se críticos. aquele rosto está ou não cadastrado dentro do empreendimento. Em todo todo o Em perímetro. todo o perímetro Ok. e áreas internas. Ok. Então, a gente consegue ter os checkpoints, que são áreas em que os pedestres normalmente transitam, Uhum. e todo pedestre que passa por ali é feita uma comparação e o operador local e remoto tem a informação. Olha, esse é um usuário locatário, Ok. esse é um prestador de serviço Uhum. e ele deveria sair até às 19 horas. E ele está aqui X tempo a E mais. está aqui e passou. Ou essa pessoa está cadastrada para o setor A do empreendimento, mas ela Uhum. está no B. Uhum. Ela não está no setor correto. Ok. Ou esse caminhão, a leitura da placa feita, está no local errado. Esse caminhão só tem acesso ao setor A. Ele está no B. Tá, e aí vocês identificam esses problemas. Como é que funciona? A identificação do problema vai para quem? Normalmente você tem uma operação em centros logísticos local, 24 horas. 24/7, uma central habitada, Ok. com equipe, para receber esta demanda e dar uma pronta resposta. Ok. Então, a gente chama de um primeiro nível de atendimento, né? Tá. Então, o caminhão está no local errado. Será que esse caminhão se perdeu? Será que ele não... Uhum. Ou ele não deveria estar lá? Então, aí, para cada ocorrência, existe uma operação previamente desenhada. O rondante vai até lá, vai entender o que está acontecendo. E a TGB entra onde aí? Na concepção, no desenho do sistema, Ok. na implantação desse sistema, manutenção e muitas vezes na operação remota desse sistema. No monitoramento da situação. Monitoramento e auditoria remota. E A aí, gente- quando na auditoria remota você diz, inclusive, para pegar todos os dados e fazer auditorias sobre possíveis problemas. A operação. Então, hoje, temos alguns centros logísticos que nós somos a segunda camada do nível de segurança. Ok. Então, ele tem lá a estrutura local para um atendimento de primeiro nível Uhum. e nós atuamos na auditoria desses processos e até do próprio controle desse ambiente. Tá? Então, o que é auditoria de processos? É apresentar, através de um relatório, que ele identifica os pontos, os sinais de todos os sistemas que existem, apontando a ronda, ela está sendo realizada ao longo do dia? Uhum. Com qual frequência? Dentro do que está sendo previsto? Ok. Eu tenho a guarita, que é uma área blindada, esse local não pode ficar desabitado.
Então, através de analítico de imagem, eu consigo informar, falar, olha, essa guarita por alguns segundos ou por alguns minutos ficou sem ninguém na operação. Ou o cara dormiu. Dormiu, tá com Ou- o celular na mão. Tá com o celular na mão. Muitas vezes não é. Presta atenção, gente. Vocês estão prestando atenção, né? A E- TGB é o olho que tudo vê. Que medo. É isso aí. Que medo. Vou botar Isso- isso aí lá na agência. Isso é quando ele não tem um excesso de habitação também. Então era para ter de 1 a 2 postos de segurança e você tem ali 3, 4, Porque isso 5. também atrapalha. Muito, ele tira o foco da atenção. Pode ser uma evidência de uma invasão. Tem alguém que entrou Não e é só uma rendeu a confra, portaria. não é só uma confra entre a Não, galera. não é Pode só ser pela uma- resenha. Não é resenha. Não é pela resenha. Então, ali, em vez do vigilante estar fazendo a ronda, ele está conversando com os amigos. Isso aí. E ele deixa de fazer aquele papel dele. Então, Sim. a gestão e auditoria remota, ela vem justamente nesse sentido de auditar esses processos. Olhando para o futuro, pode falar, Kleber, porque Você eu perguntou adoro o falar. último, um outro ponto que não pode faltar, respondendo a sua Sim. pergunta. Falta proteção do perímetro. Então, se a gente tem controle de acesso, a gente tem essa visão, esse vídeo monitoramento com inteligência, falta uma percepção, uma captação do Do que está todo. acontecendo ao redor. Uhum. Porque a câmera por si só e a vigilância, se ela não tiver mecanismos que também indiquem que está tendo uma tentativa de invasão ou que está tendo uma tentativa de sabotagem a um muro ou um gradil, Uhum. eu tenho uma visão parcial do que está acontecendo Do no meu todo, perímetro. sim. E a gente está falando de empreendimentos que eles podem ter de 2.000, 3.000 metros de proteção perimetral até 22 quilômetros, como a gente já teve no passado. Sim. Então você tem empreendimento hoje que são cerca de 8 grandes complexos logísticos instalados em um mesmo complexo, com 3 portarias externas e 8 a 10 portarias internas. São 22 quilômetros E de aí essa perimetral. proteção perimetral está totalmente ligada ao monitoramento remoto Sim. da TGB. Ao físico local e ao E a remoto TGB. nosso. Entendi. Então a gente pode atuar tanto no backup, quanto na redundância e na contingência. Ok, Então são várias as formas que hoje a gente consegue atuar dentro do centro logístico. tá. Seja lá atrás, na etapa de concepção com o empreendedor, como eu falei antes da terraplanagem, Uhum. ou aqui na operação e gestão de auditoria remota. O que é importante dizer? Que a gente sempre vai ter uma atuação consultiva para entender qual é o perfil de cliente, qual é o público ou projeto esperado para aquilo, vai contrapor muitas vezes a visão que o cliente tem, porque pode trazer custos, não vou dizer somente para mais, mas ele pode trazer uma redução de custos. Sim. A escolha de fazer o uso da tecnologia certa pode eliminar postos de trabalho. Mas, na realidade, ele também pode trazer uma melhor eficiência para aquele posto que já estava instalado. Eu deixo de fazer algo muito braçal, muito repetitivo, para fazer algo analítico com muito melhor qualidade. E mais assertivo. Muito mais né? assertivo. E o que é interessante é nesse sentido das tecnologias, é que hoje as soluções que a TGB possui, ela permite você elevar o nível de segurança sem ter a necessidade de fazer uma troca total de sistemas. Ok. Vou dar exemplo. Você tem empreendimentos que já foram implantados em cima de câmeras há 10 anos atrás. Uhum. E tem crescido cada vez mais a inteligência artificial, a inteligência sobre o Queria vídeo. chegar nisso. Queria Então, que me você antecipei. falasse. Pode falar. Eu quero saber, porque tudo se fala sobre inteligência artificial. Isso. Aonde entra a inteligência artificial nos planos futuros ou atuais dos sistemas Tá. dentro dos centros logísticos? Então, imagine que você tem um empreendimento com sistemas, com 200 câmeras que foram instaladas há cerca de anos atrás. E hoje você tem inteligência sobre vídeo. A lógica seria falar, vou trocar todas essas câmeras para colocar câmeras mais modernas. Uhum. Não é necessário. A gente tem soluções hoje que eu consigo colocar uma camada de inteligência sobre essas imagens, permitindo o quê? Eu tenho um perímetro, como o Kleber citou, de 8, 10 quilômetros. Eu preciso ter alguém da vigilância fazendo ronda para verificar se não tem uma situação de anormalidade. Uhum. Isso eu coloco para a câmera fazer. Ok. Eu crio uma camada de inteligência, eu crio regras. Falo assim, esse é um local que em nenhum momento do dia pode ter pessoas. A inteligência, então, ela atuaria dentro, é um sistema que atua dentro já de
câmeras ou qualquer outro dispositivo que já esteja instalado, que consiga conversar com esse tipo de tecnologia, e aí vocês conseguem não acrescer, porque quando a gente faz uma mudança geral, você tem que mudar tudo. Aí, às vezes, tem bloqueio de Sim, é aprovações. natural. Sim. Então, a grande sacada nesse negócio da inteligência artificial é podemos potencializar aquilo que você tem, melhorar aquilo que você tem e acrescer alguns níveis de segurança que hoje não existem. É isso. Exatamente isso. É Tá? isso. Então você imagina que você pode até ter, ir até um pouco mais atrás. São poucos, mas ainda existem empreendimentos onde a câmera é analógica. Tá? Então, estou falando de câmeras que foram instaladas há 15 anos Antigas. atrás. Se ela tiver uma boa qualidade de imagem, eu não preciso, teoricamente, substituir. Então, a gente agrega uma camada de software, tá? Que vai trabalhar em paralelo com o sistema existente e inserindo aí a partir de uma regra de vídeo inteligente. Isso meio que deixou os sistemas de segurança hoje sem limites, porque você imagina, fazer uma analogia, que a imagem ela está sendo a todo tempo avaliada por um sistema que consegue entender o que está na imagem. Então, se tem um vídeo passando, se aparece uma pessoa, ele classifica, isso é uma pessoa. Tá. E você consegue, por exemplo, dizer onde essa pessoa pode estar na cena, onde não pode. Só se estiver na calçada. Se estiver no jardim, é um alarme. Ela Se ela consegue estiver correndo, é um alarme. classificar a velocidade. Vocês colocam todas essas classificações Essas dentro regras, da... né? Tá. Isso. As regras hoje, até, isso está ficando um negócio meio infinito. Porque você porque- pega chat GPT com inteligência de imagem, você começa a misturar essa inteligência, isso não tem limites. Até a gente brinca que toda semana aparece um analítico novo. E você começa a olhar os detalhes. Então estão dizendo, por exemplo, se eu tiver uma câmera que pega a escada e a pessoa está descendo sem a mão no corrimão, gera um alarme. Entendi. Já existe analítico específico para isso, ligado à segurança do trabalho, Às vezes a o pessoa, risco de acidente. uma área que ela é obrigatório o uso de capacete e óculos. Então eu ia perguntar sobre EPI. Tem? Sim. Hoje tem. Então, algo que você Se tem uma lascaram! planta industrial, Agora um não local tem mais operacional, Tudo. ele vai identificar que a pessoa está num local onde obrigatoriamente teria que estar com capacete. Então, assim, você Em percebe... obra isso deve ser uma maravilha. Já pensou? O engenheiro, que felicidade. Não precisa mais brigar com o cara para ele colocar o capacete. É alarme Ou- a todo momento. Então, você imagina o crescimento que permite de controle É em muito. que você tem um baixo nível, quase zero, da operação humana. Então, o sistema, ele alimenta isso. Nos sistemas tradicionais, o que você tem hoje? Numa central de monitoramento local, às vezes 2 operadores para ficar olhando centena de câmeras e essas pessoas têm que estar identificando essas anormalidades. Sim. Então, você coloca toda essa inteligência para uma camada de software e define todas as regras. Aquilo que ficou fora da regra, ele vai É, alarmar. humano, E aí aí- a parte humana atua na ação Ok. após a identificação. É assim, na verdade, vocês abriram um pouquinho do leque, um pouquinho do que seria as soluções que a TGB consegue instalar, colocar, projetar, planejar, pensar junto para os centros logísticos. Mas a gente sabe que tem muito mais coisa. Nossa, teria Pelo que horas vocês aí. estão pelo que vocês estão falando aqui, eu acho que é infinito. É um negócio que a gente ia. Para a gente finalizar esse nosso primeiro episódio, falando sobre centros logísticos, qual é a grande peculiaridade que vocês poderiam, cada um de vocês poderia falar assim, olha, é uma dor e uma solução. Olha, a gente encontra essa dor e a gente tem essa solução. Eu sei que vocês já falaram várias, mas tem alguma que vocês encontram invariavelmente e vocês falam, cara, isso aqui precisa ter e a gente tem a solução. Bom, Temos. eu vou começar, porque vai que eles Vai pensam que na eles mesma. falam. Vai. Deixa eu errar, deixa eu primeiro aqui. Vai logo. Eu vou falar uma que nós não falamos ainda. Esses centros logísticos sempre precisam de sistemas de detecção de incêndio. Ok. Essa é uma outra área que a gente trabalha bastante. E, quer dizer, antigamente eram sempre sistemas cabeados, então precisava levar o fio até cada detetor, até cada acionador. E hoje em dia algo que a gente tem trabalhado bastante são sistemas sem fio. E por que são importantes? Toda vez que um novo locatório
ocupa, muda o layout, constrói uma sala, uma divisória, sempre precisa se reavaliar e muitas vezes tem que se instalar novos dispositivos. Tá. Toda vez que um sai, que um entra, abre uma parede, fecha, Eu teria que colocar. é gente. muito retrabalho. Uhum. E tem que manter em ordem, porque se não mantém em Como ordem, você está segurança, expondo a sim. risco de incêndio. Uhum. Então, esses sistemas sem fio são muito interessantes porque são dispositivos que, sem muita dificuldade Você técnica, acopla. você acopla nas áreas e ele está dentro de uma área de cobertura da Uhum. rede e está funcionando. Então, esse é um sistema que a gente tem usado bastante e que antigamente eu lembro que era uma dor enorme, porque você tinha um fio que passava ali, era o laço. Se o laço já estava ocupado, tinha que passar um novo, uma tubulação nova, E quebra a parede. tudo muito tá. complicado, caro, demorado. Hoje em dia isso mudou. Pronto, próximo. Nossa, ganhou. Acabou, Luiz. Tá Eu ótimo. eu diria que minha contribuição seria essa gestão de terceiros visitantes. Então, essa identificação biométrica, ágil e precisa, eu diria que é um dos principais fatores que a gente consegue rapidamente mitigar. Tá. Colocar velocidade nesse acesso e colocar uma biometria facial dentro de uma gestão de visitantes descentralizada. Ou seja, eu não entrego para toda a equipe patrimonial a gestão de cadastrar isso daí, de fazer toda essa imputação de dados. É um trabalho meio desumano, concordo. É um trabalho muito longo e que para ele, como segurança, ele está ali para conferir se a minha Ok. credencial de acesso que foi autorizada por você está certa. Ok. Mas ele não deveria ter como A responsabilidade. o cadastramento desses Ok. dados. Então a gente consegue fazer essa descentralização, Uhum. colocando para o visitante e o visitado a responsabilidade que é de segurança. Porque eu quero te visitar, você tem que me autorizar. É aquilo que a gente isso que eu falou do preciso. compartilhado, né? isso Até aí. para... Ok. Vira uma segurança A colaborativa. responsabilidade Colaborativa. Não é da equipe que está ali. Entendi. unicamente. né? Unicamente. Sim. Tem o papel de todos os indivíduos, né? Sim. A empresa que está lá. Porque, na verdade, quando chega num centro logístico, quem faz a sua liberação é realmente quem te convidou. Sim. A estrutura, seja ela física ou humana, ela só tem o papel de fazer um acompanhamento. Né? Então, o que o Kleber está citando E a controle, gente né? tem hoje soluções que permitem colocar muito mais em processos do que em pessoas. Entendi. E você, Edu, você já falou? Essa é a sua colaboração? Não, você me pegou. Pode pensar em Vamos lá. outra coisa. Não, a gente falou bastante sobre a segurança física, Uhum. aquilo que a gente está vendo. E com o crescimento de tudo que a gente falou aqui, de soluções, de vídeo monitoramento, de controle de acesso, tudo isso trafega através do quê? De uma rede de dados. Então, um dos principais fatores da dor de mercado, que vem crescendo cada vez mais, a gente tem solução que é falar sobre cibersegurança. Ok. E proteção LGPD, né? Tá? Então, assim, hoje, muitos empreendimentos, eles têm dados sensíveis. Uhum. Dados, Não protegidos. muitas vezes não. Porque, assim, a gente quando pensa em cibersegurança, o primeiro critério é falar, eu tenho um antivírus no meu computador, eu tenho um firewall aqui na minha rede. Só que isso não é suficiente. Sim. Então, as invasões elas ocorrem até virtualmente e pode ocorrer através de uma câmera que esteja no perímetro do empreendimento. Que não. Essa câmera pode ser a porta de entrada para que tenha acesso a demais informações. E você imagina o que seria o prejuízo de uma operação logística em que os dados são sequestrados, que normalmente é a prática que eles fazem. É Você sequestro fica mesmo. sem o sequestro de dados. Ele entra, acessa teu E servidor, ele pede coleta... resgate? Exato. Exatamente. Se você quiser faturar. Aí você imagina uma operação de milhões. Gente, eu tô um pouco tensa aqui. É tipo isso mesmo. Olha, eu tô aqui, Exatamente isso. eu estou aqui com seus dados. É um negocinho? É bem isso aí. E aí ele fala o seguinte, ou você paga, ou você fica parado, você vai perder tudo. Gente, então assim, não tem muito o que falar. É a pessoa conhecer, né? Isso. A gestão tem que conhecer quais são os tipos de sistemas O hoje. que ela está vulnerável. Quais são as dores, as vulnerabilidades, nossa, que palavra difícil de se falar, mas aonde a TGB entra? A TGB, ela consegue permear desde da pré-concepção do projeto até A etapa final de operação, o dia a dia, tá? Isso a gente fala de cibersegurança, é o dia a dia do E você tá com o empreendimento. projeto lá pronto, ele tá funcionando. Vocês habitualmente
visitam, vocês estão presentes e vocês analisam, olha, nós estamos com um ponto crítico aqui, que tal fazer tal coisa? Isso também é o papel Sim, da análise sem da dúvida. TGB. Isso faz parte da gestão e auditoria que Ele é Uma continuado. equipe que ela é continuada e uma Continua. equipe que é voltada para isso. É isso. Muito bem, meninos, senhores. Nós terminamos nosso primeiro grande episódio falando sobre centros logísticos e suas peculiaridades, que eu adorei esta palavra. Agradeço a participação de vocês. Você que está aí deste lado, qualquer dúvida, você entre em contato conosco. Nossa equipe de atendimento está pronto para tirar as suas dúvidas, mas principalmente fique atento às suas dores e às suas necessidades. E estes rapazes aqui têm muito para agregar dentro da segurança e da logística do seu empreendimento, certo? Perfeito. Ok? Ficamos Obrigado, aí. pessoal. Obrigado, gente. Muito obrigado. Até Até o mais. próximo. Tchau, tchau.